Ontem eu estava na roça fazendo umas podas e me veio à mente esse texto. É um texto bem especial, né? Ontem eu estava fazendo as podas, né? E pensando nisso. Como é que é interessante a natureza. Se você, alguns meses que você deixa de mexer nas plantas, a coisa cresce assim de uma maneira e ela cresce de todas as formas, né? Ela cresce para cima, cresce para os lados, cresce entremeando uma na outra, ou seja, ela cresce de uma forma desordenada. E é um papel do ser humano organizar isso. Então, uma das coisas, das atribuições que Deus deu a Adão no Éden é para cuidar, para subjugar a natureza, para controlar isso, para dominar, né, sobre a natureza, cultivar a terra. São atribuições que Deus deu ao ser humano. E é interessante porque nesse texto, Jesus coloca que Deus age assim também, né? Vamos ler o texto? João 15, nós leremos do 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 15. João 15, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim o texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos ler de novo? Estamos aqui hoje no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, nenhum fruto pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Amém? Estamos aqui hoje, sair um pouquinho da rotina, né, que eu estava de orar e meditar sobre os capítulos do livro de Salmos. Hoje estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Por quê? Eu estava ontem na roça, né, brincando ali de podar. A gente tem lá um pomar, uma chácara assim de muitas frutíferas. E aí é interessante como elas vão crescendo de forma desordenada, o mato vai fechando, a luz não penetra direito, os fungos, né, vão tomando conta, formigas vão tomando conta. E aí é interessante, nós temos muitas cítricas, mexerica, limão de várias espécies, laranjas de várias espécies. E essas cítricas, elas dão pulgão e dão um fungo que as folhas vão ficando pretas, vão ficando com a camada preta na folha, e aí as folhas não desenvolvem bem e os frutos também não desenvolvem. Então ela fica uma frutífera, uma árvore com pouquíssimos frutos e os frutos de baixa qualidade. Os que vêm com baixa qualidade. E aí eu estava esperando, né, entrar o mês de junho para fazer a poda e também estava olhando o calendário lunar. Aprendi que tem que olhar isso, né? E ontem, então, foi uma data muito boa, porque além de estar num mês ideal para a poda, tinha uma lua boa, né? A lua nova, ideal para as podas. E eu estava lá podando e lembrando desse texto aqui, por isso que eu trouxe hoje para a gente conversar sobre ele e ver o que Deus tem para nos dizer. Nessa metáfora, nessa figura de linguagem, Jesus está conversando com os seus discípulos, com os seus próximos, né? E ele usa essa figura de linguagem, olha, eu sou a videira, eu sou a videira. Até onde eu sei, né, videira, aqui na nossa região a gente chama também de parreira, que é a árvore que dá uvas, né? A planta que dá uvas. E aí ele chama então de videira, eu sou a videira. Não qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Ele coloca então Deus na função, nessa figura de linguagem, na função aqui de agricultor. Todo ramo que estiver em mim, estando em mim e não dá frutos, o pai corta. Se não dá frutos, ele corta. E todo o que dá fruto, todo o ramo que já é frutífero, ele poda. Então, podar é você tirar os excessos de folhas, excessos de raminhos, de gravetos, folhas ou ramos ruins, doentes. Na videira também você diminui a quantidade de brotinhos ali de frutos. Então não precisa ter aquele ramo lotado de uvas, né? Eles diminuem aquela quantidade para que os que vierem a crescer cresçam com mais vigor, com mais sejam mais fortes também, sobre mais energia e mais recursos para aquela planta para destinar para aqueles frutos. Então, poucos frutos melhor do que muitos frutos. Nenhum ramo só. Então, ele está dizendo o seguinte: se você estiver em mim, pode acontecer duas coisas. Se você está em mim, pode acontecer de você não dar fruto. Se você não frutifica, o pai te corta. O agricultor te corta e joga fora. Agora, se você dá frutos, ele te poda para que dê mais frutos ainda. Ele traz uma verdade, olha, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos limpa. Ela vai tirando a sujeira, os excessos da nossa vida. Então, nós somos limpos pela palavra. Por isso a importância da meditação, da leitura na palavra de Deus.
e que isso seja uma coisa frequente, né? Mesmo que você, Daniel, eu leio, mas isso não me toca, Deus não fala nada comigo, não tem problema. O importante é que você leia todos os dias e aí, aos poucos, Deus vai trabalhando na sua vida. A palavra vai te transformando. A palavra, ela tem um poder, ela não penetra só na mente. Ela não fala só com a sua mente. Ela também fala com o seu espírito. Então, é importante você ler a palavra e ouvir a palavra, porque mesmo que talvez você não tenha tanta clareza, mas esse hábito vai te limpando. E Deus vai falando com o seu espírito. Versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então, a necessidade que temos de ficar conectados na videira. Precisamos ficar lá, conectados na videira, permanecendo nele, e ele permanecerá em nós. Se nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, é uma verdade. Olha, se você se desconectar de mim, do Senhor Jesus, você não dará frutos, né? Nenhum ramo pode dar fruto se não tiver ligado à videira. E é interessante que, se você estiver desconectado de Deus, você pode estar se esforçando muito para dar frutos. Você vai despender de uma energia gigantesca para tentar frutificar e não vai frutificar. Mas se você se conecta em Jesus, você não tem que fazer força nenhuma. Já parou para pensar que força que um ramo faz para dar frutos? Nenhum. A seiva, a energia daquela planta vem lá do solo, vem lá das raízes, sobe no seu caule e é distribuída por toda a planta. O ramozinho lá que está dando fruto não precisou fazer nenhuma força. O que eu posso aplicar? Isso é uma aplicação que eu estou fazendo aqui, não está escrito, né? Mas o que está escrito é: se você estiver fora da videira, você não dá frutos. Mas estando nele, estando conectado em Jesus, você frutificará. E o que eu estou falando é: você não vai precisar despender de grande energia, de esforço para frutificar. Porque não vem de você, mas vem dele. Vem do próprio Espírito Santo de Deus, vem da sua palavra, vem da essência do Senhor Jesus, que vai passando dele para você. E aí você frutifica. Qual o trabalho que você está tendo aqui? Qual é o único trabalho que Deus está atribuindo a nós aqui nesse texto? Permanecer nele. É a única coisa, é o único imperativo desse texto é: permaneçam em mim. Só. Não precisa de esforço, não precisa correr atrás, não precisa andar de joelho, não precisa de jejuar, não precisa. O único esforço que ele está pedindo de você, o único imperativo que ele diz aqui nesse texto é: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. O fruto virá. O fruto virá automaticamente. Você dará muito fruto. Se você permanecer nele e ele permanecer em você, você frutificará. E frutificará de que maneira? Abundantemente. Você frutificará abundantemente simplesmente por estar conectado na videira verdadeira, que é Jesus. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fora de Jesus, você e eu somos infrutíferos. Somos como ramos secos, doentes, e nessa figura de linguagem que ele está usando nessa metáfora, não prestamos para nada. O que Deus faz? O que o agricultor faz? Corta, como eu fiz ontem, né? Podando as plantas lá na roça. Corto e jogo fora e coloco fogo.
Versículo 6: Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, um ramo conectado à videira, ele se torna uma coisa só. Se nós estivermos conectados em Jesus, frutificando, a nossa vida e a dele vão se tornando uma só. Nós vamos cada vez ficando mais parecidos com Jesus. E a nossa mente conectada nele, o nosso espírito conectado nele. E daqui a pouco a nossa vontade passa a ser a vontade dele. E aí nossa oração começa a ser a oração dele. Por isso que se pedirmos qualquer coisa, será concedido. Porque estamos pedindo, uma vez conectados nele, estamos pedindo algo que ele deseja, que ele quer para nós. E versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Discípulos de Jesus precisam dar muitos frutos. Nós glorificamos a Deus como quando frutificamos em abundância, em abundância. E aqui eu quero só trazer um pouquinho sobre essa poda, né? O ramo que dá frutos, ele é podado, não é cortado fora, né? Ele é podado. Diminui ali as folhas, diminui os gravetos, tira as folhas doentes, tira os frutos menores e deixa com o mínimo necessário para ele frutificar e frutificar bem. Nessa figura de linguagem, né, Jesus está trazendo assim, olha, o meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Se você der frutos, se você estiver conectado em mim, dando frutos, meu pai fará em você podas. E as podas que Deus faz em nossas vidas, elas não são agradáveis, né? Então, ali, quando eu estou podando uma planta, eu estou causando nela um sofrimento, algum tipo de sofrimento. Por mais que aquilo seja para o bem da planta, eu estou cortando ela, eu estou machucando a planta. E eu uso esse momento, né? Eu estou usando essa época do ano, olhei até o calendário lunar para fazer a poda, por quê? Porque é um momento que a planta está meio adormecida, é um momento ideal para que eu faça a poda. É um momento que ela está com a energia mais baixa. Quando vier a época dos frutos, essa planta vai vir, a energia vem com força e ela canaliza a energia dela para os ramos certos, para os ramos saudáveis, porque eu já cuidei. E ali ela vai dar muito fruto, né? E aplicando isso em nossa vida, usando essa figura de linguagem, Deus nos poda. E essa poda, ela dói, ela causa sofrimento, né? Para quê? Para que no momento certo, quando vier o momento de Deus em nossa vida e vier a força de Deus em nossa vida, nós venhamos a frutificar em abundância. Mas a poda é ruim, a poda é o sofrimento. E estamos vivendo especialmente um tempo que nós não gostamos de sofrer, nós queremos ser poupados, queremos poupar nossos filhos de sofrimento e fazemos de tudo em prol do conforto e em prol de nos poupar. Porque o lema, né, da sociedade é seja feliz. O importante é ser feliz. E imprimimos isso também nos nossos filhos. O importante, meu filho, é ser feliz. Faça o que quiser. Evite, o que nós estamos comunicando? Evite a qualquer custo o sofrimento. Porque o importante é o feliz, é a felicidade agora. O importante é o prazer agora. Faça o que dá na sua cabeça, faça o que dá na sua telha, né? Carpe diem, vamos viver o hoje. E são essas mensagens, essas filosofias que permeiam a nossa sociedade. Mas uma planta que vive de qualquer maneira, que cresce de forma desordenada, que não é podada, que não passa por sofrimento, ela é infrutífera. Ela é infrutífera. Se você não passar pela dor, pelo sofrimento, pela disciplina,
você se torna uma pessoa infrutífera. E a mensagem que Deus está dando para a gente é, mesmo você estando conectado em Jesus, se você estiver infrutífero, Deus, o agricultor, te cortará fora. Então você está lá, religioso, mas não produz frutos, você será cortado. A vida com Deus, a vida em Jesus, ela necessariamente precisa dar frutos. E por isso o Pai que nos ama não nos poupa de sofrimentos. O que ele fala assim, olha, o que o pai amoroso faz com o filho? O que a palavra fala sobre isso? O pai amoroso, o pai que ama seu filho, ele não poupa o filho da vara. Ele bate. O pai que ama o filho, ele corrige o filho. Ele disciplina o filho. Isso é amor. Ah, mas dói. Causa sofrimento. Causa. É por isso mesmo. O instrumento que Deus usa, que um pai usa com o filho para disciplinar, é com dor. Se não tiver dor, não tem aprendizado. Não vem a disciplina. E Deus permite as lutas em nossas vidas para causar dor. O objetivo é esse. Ele precisa causar dor em nossa vida. Para quê? Para nos podar, para nos moldar, para nos disciplinar, para nos ensinar o caminho que devemos andar, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Gosto de uma frase de uma música do Lázaro, né, que ele diz assim: o deserto é a escola do Senhor. Então é no deserto que aprendemos, não no vale, não no campo, todo bonitinho, nas águas tranquilas, né, como lá no Salmo 23. Não. A gente aprende no deserto. É na dor, é no sofrimento, é na disciplina. Então Deus permite lutas em nossas vidas para nos ensinar. E é importante nesse momento de sofrimento, de dor, de um problema familiar, de uma enfermidade, de um problema financeiro, de um problema com alguém, um problema no trabalho, é importante nesse momento irmos à oração e clamar a Deus: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Me ensina o meu coração. Senhor, eu quero estar atento à sua voz. Eu quero te ouvir. O que o Senhor está me ensinando aqui nessa luta, nesse sofrimento? Pergunte a Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar durante esse momento de sofrimento? Entenda que se você é filho de Deus, se você está conectado no Senhor Jesus, as podas, as lutas que vêm sobre sua vida são Deus te podando, Deus te ensinando, Deus simplificando a sua vida, Deus tirando as coisas desnecessárias, Deus alinhando o seu coração. Talvez o seu coração, você está conectado em Deus, mas seu coração está torto. Olha, um navio, se ele sai daqui para um país lá da África, se ele errar o curso 1 grau, saiu do Brasil errando o curso 1 grau, ele vai chegar lá num lugar totalmente fora do plano. Se o seu coração estiver desalinhado 1 grau, lá no final você vai estar muito longe de Deus. Você vai estar, ninguém sabe aonde. Por isso, as lutas vêm para Deus te tocando, ó. Deus vai alinhando o coração, vai acertando, toca de cá, e Deus vai alinhando o seu coração. Talvez lembra daquele texto do coração, onde está o seu coração, também está o seu tesouro. Talvez o seu tesouro, o seu coração está numa coisa errada. E por isso Deus te poda. Ele te ama e quer alinhar o seu coração. Quer que você coloque o coração no lugar certo, na linha certa, que é nele. Né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, adorado seja o seu santo nome.
Ó Pai, eu te bendigo, te adoro, porque estamos aqui hoje, nessa manhã tão bonita, estamos aqui na sua presença. Adorado seja o Senhor. Obrigado pela graça da sua presença. Obrigado porque estamos aqui vivos. Obrigado pela família. Obrigado pela noite de sono. Obrigado pela provisão do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque sua misericórdia é renovada a cada manhã. Muito obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor acabou de ministrar em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a aplicação para as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos console aquele que está em sofrimento nesse momento. Que possamos entender, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. E se entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor está no controle. E que a vida na sua presença, os seus caminhos, ó Deus, não são só momentos de alegria, momentos de festa, momentos de celebração, mas como diz na palavra, há tempo para tudo. E há também tempo para chorar. Há tempo de escassez, há tempo de afastar, de abraçar. Há tempo para tudo. E há também o tempo de sofrimento. O tempo da dor, do deserto. E que o Senhor nos ensine, ó Pai, a aprender o máximo, Deus, nesses momentos difíceis. Que possamos entender que o Senhor nos ama e está cuidando de nós, mesmo quando não percebemos esse cuidado. Mesmo quando estamos em sofrimento, o Senhor está presente. O Senhor não perdeu nada. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor não nos perdeu de vista. Mas o Senhor está presente e está podando as nossas vidas. Está melhorando as nossas vidas para que possamos dar muitos frutos e glorificar o Senhor. Pai, torna a nossa vida frutífera. Que possamos frutificar abundantemente, não para nossa própria glória, mas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana que se inicia e que você seja uma bênção. Que você seja uma bênção. Por onde você passar, com quem você estiver, que você seja uma bênção. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.